E se você fosse capaz de acessar todo o conhecimento que você já aprendeu na sua vida quando você quisesse? É para isso que serve o Obsidian, o aplicativo que eu uso como meu segundo cérebro, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre como eu uso, os meus fluxos e como você pode configurar o seu. O Obsidian é um aplicativo que ele tem essa carinha aqui. Ele é um aplicativo de notas e caso você nunca tenha usado ele, tem duas coisas que são particularmente maravilhosas no Obsidian. A primeira delas é a capacidade de você criar notas que se conectam. Então eu posso chamar essa aqui de nota especial e uma vez que eu coloco dois colchetes, eu posso conectar essa nota com qualquer coisa que eu quiser. E isso aqui é muito bom porque você consegue criar uma rede de conexões entre as suas notas e é uma forma de você conectar conhecimento como se fosse um Wikipedia. E a outra coisa que todo mundo que eu conheço adora no Obsidian é a sua capacidade de olhar para suas notas como um grafo. Isso aqui é muito maravilhoso. De uma forma prática, como é que eu organizo o meu Obsidian? Eu vou passar pelas coisas mais básicas para as coisas mais complicadas. E o grande problema, talvez, que eu vejo no Obsidian e nessa ideia de você registrar as coisas é que você precisa ser capaz de balancear as informações que você armazena com as informações que você não armazena. Porque quanto mais notas você tiver aqui, mais difícil vai ser você encontrar as coisas que você está procurando. Então você precisa ser muito cauteloso na quantidade de notas que você coloca aqui. Eu sempre tentei fazer com que o meu Obsidian fosse o mais simples possível, tanto nas notas quanto nas hierarquias, nos templates e tudo mais. Então eu não tenho pastas aqui, à exceção de duas. Pasta de clientes, então todos os clientes que eu tenho as notas eles vão para cá, e a minha pasta de templates que não tem muitas opções. Tem o meu template básico, tem o meu template relacionado à criação de objetivos, ao pós-mortem, roteiro de reunião e planejamento de vídeos do YouTube. E o template básico é o que eu mais uso. Toda vez que eu começo uma nota nova, eu vou escrever o nome da nota, eu vou apertar Command T, básico, e aqui eu tenho a hierarquia da minha nota, que é fundamentalmente a fonte, então da onde veio isso aqui, o autor, onde foi que eu aprendi, se foi um vídeo no YouTube, se foi algum hiperlink eu coloco aqui, o projeto, puxando um pouco para a metodologia do Thiago Forte, usando o método PARA, as áreas relacionadas ao meu projeto, então as áreas são as áreas da minha vida, que essencialmente são trabalho, relacionamento, filhos, emocional, esse tipo de coisa. O assunto que eu vou tratar nessa nota, que é a parte mais complexa, e eu gosto de trabalhar em nested tags, né? São etiquetas que elas são hierarquizadas. Então eu tenho, por exemplo, quando eu coloco aqui no assunto, eu posso colocar corporativo, e dentro de corporativo eu vou ter subnotas que vão, subtags que vão entrar dentro dela. Assim eu consigo criar uma nova dimensão de hierarquização aqui dentro. O tipo dessa nota, que pode ser, por exemplo, uma ideia, um livro, uma lead, uma citação, histórias, estudos, vídeos, clientes, cursos, paradoxos e por aí vai. E aqui embaixo eu coloco as minhas notas relacionadas. Eu não me dou o trabalho de usar, por exemplo, a metodologia do Zettelkasten aqui, mas a nomenclatura, que é uma coisa que eu já tentei, não funcionou tanto para mim, não via porquê. Eu acho que o lance aqui é simplificar ao máximo no sentido de, a hora que eu for procurar essa nota, como é que eu consigo encontrar ela? Eu consigo encontrar ela na ferramenta de busca, fundamentalmente, mas eu vou encontrar ela às vezes por um projeto, às vezes pela área, às vezes pelo assunto e às vezes pelas notas relacionadas. Então, a ideia de colocar essas categorias aqui é facilitar o meu processo de encontrar essa informação quando eu precisar. Inicialmente, quando eu trabalhava com o Obsidian, puxando a ideia do Zettelkasten, eu sempre tentei ter a ideia de trabalhar notas separadas para quando eu vou ler um livro, por exemplo, ao invés de eu resumir o livro inteiro em uma nota só, eu me dava o trabalho de separar isso em diferentes notas, porque a ideia é você conseguir pulverizar aquela informação e você tornar ela encontrável de diferentes maneiras. E o problema disso é que eu tinha blocos que nem esse aqui, então, putz, é um livro que eu li e você vê que tem um grande, sei lá, um grande hub em volta do livro, e eu achava que isso não fazia muito sentido. Porque no final das contas é útil para mim em alguma medida conseguir encontrar o livro de uma forma um pouco mais conjunta. Então o que eu resolvi fazer foi
misturar um pouco as coisas. Na hora que eu comecei a resumir meus livros, eu simplesmente deixava o livro inteiro aqui, resumido e estruturado de uma forma que fazia sentido para mim, e eu criava novas notas que eu achava que fizessem sentido de ser destrinchadas conforme o livro foi aparecendo. E isso foi uma coisa que para mim foi muito útil, porque agora quando eu quero referenciar esse livro, eu consigo encontrar toda a estrutura dele num lugar só, e ao mesmo tempo eu consigo pulverizar as informações que eu acho que precisam ser pulverizadas, o que me ajudou a estruturar as coisas de uma forma muito interessante, melhor do que os mind maps que eu fazia antes. Além disso, uma das grandes novidades do Obsidian nos últimos anos, desde que eu soltei o último vídeo sobre ele no canal, foi o Canvas. E o Canvas é maravilhoso. O Canvas é uma forma de você poder trabalhar fluxos de ideias. Então, se eu quero trabalhar uma ideia aqui, eu consigo trabalhar isso como se fosse um mind map, em que eu vou conectando ideias diferentes. E mais do que isso, eu tenho a possibilidade de abrir notas que estão dentro do meu cofre. Então eu consigo trazer para cá uma nova nota de alguma coisa que, sei lá, se eu trouxer isso aqui para cá, eu consigo trazer essa nota aqui, e com base nisso eu vou criando ideias e conexões, até hiperlinks você pode trazer para cá. E isso aqui foi o que na real substituiu a minha lousa. Eu adorava pensar na lousa, e hoje eu gosto muito de usar isso aqui porque agora eu consigo conectar de uma forma digital o meu processo de ideação com as notas que eu já tenho dentro do meu segundo cérebro. E isso me ajudou a conseguir planejar e criar de uma forma muito melhor do que eu fazia antes. E quando a gente fala de plugins, eu sou um cara um pouco receoso com esse negócio de você ficar instalando uma caralhada de coisa que, putz, você vai lá, é legal ter, mas você acaba não usando muito. Então eu vou te dar as 3 recomendações de os plugins que você definitivamente precisa instalar no seu Obsidian, e mais pra frente, se você se interessar por isso, posso fazer um outro sobre plugins recomendados, mas não essenciais. Quando a gente vai para os meus plugins, o que eu vou dizer que você precisa ter definitivamente é o Canvas avançado. Porque o Canvas avançado permite que você consiga manipular o Canvas aqui de outras formas. Você consegue colocar outros tipos de forma, caso você trabalhe com documentação de software ou fluxogramas. Você pode mexer no tipo de linha que você tem aqui. Tudo isso é muito, muito útil. O segundo que eu digo que você definitivamente precisa ter é o Tag Wrangler, porque o Tag Wrangler permite que você tenha um painel apenas de tags aqui do lado, que é muito bom para você conseguir navegar, e você consegue mudar várias tags ao mesmo tempo, o que é uma coisa que o Obsidian nativamente não faz. Então o Tag Wrangler definitivamente é uma coisa que você precisa no seu fluxo. E finalmente você deve ter o Setting Search, que é essa barrinha de busca dentro das suas configurações. Sem ela você vai precisar procurar as coisas na unha, o que não faz muito sentido. Isso aqui, cara, é super bom, incrivelmente nativo. Menção honrosa para Importer. Se você tem um monte de notas em algum lugar, Notion, Evernote, Apple Notes, esse plugin permite que você traga tudo de uma vez só para dentro do seu Obsidian e você comece a conectar as coisas. E sim, muito embora o Obsidian funcione de forma local, você tem um aplicativo para ele que você consegue usar. Em geral, eu uso o aplicativo do Obsidian muito mais como forma de consulta das coisas que eu estou buscando, mais do que uma forma de registro. Na hora que eu quero consultar alguma coisa, é para cá que eu vou. Porque eu acho que ele é mais fácil de manipular no computador do que no celular. Ainda assim, é uma coisa muito útil de se ter, porque às vezes você precisa dessa informação. E cá entre nós, você gosta de aplicativos de celular que vão agilizar a sua vida, organizar você e te tornar uma pessoa muito mais produtiva. E se você quer saber como eu configuro o meu celular para ter máxima produtividade, clica nesse vídeo aqui que eu vou te contar.